Oi, rolaram alguns problemas técnicos com a nossa live, não ficou salva, então eu tô aqui pra falar de uma forma um pouquinho reduzida do que a gente conversou, eu e a Fabi, nessa live que a gente fez agora há pouco. Bom, primeiro, né, a gente falou um pouquinho desse contexto de pandemia, de todo mundo ficar em casa, de como isso virou uma nova realidade, né, de tudo que a gente teve que fazer, teve que ser a partir da nossa casa. Então, estudar, trabalhar, né, fazer as compras, enfim, tudo passou a ser feito de dentro da nossa casa. E então, para quem tinha filhos, por exemplo, né, esse movimento todo acabou sendo um pouquinho mais complicado, porque aí os filhos demandam também de um tempo diferente, né? Claro que quem não tem filhos também teve seus impactos, mas os filhos acabam demandando um pouquinho mais desses pais que têm que cuidar da casa, né? Cuidar de si mesmos, né, da sua saúde mental, cuidar de, né, pensar em fazer comida, em limpar, em organizar, em pensar na rotina dos filhos, em pensar na rotina de estudo dos filhos também, que mudou. Então, tudo isso, né, fez com que os pais tivessem esse impacto um pouco maior. E acaba que muitas vezes esses pais acabam deixando de lado esse autocuidado, né? E aí a gente falou um pouquinho disso. Como que a gente pode ter autocuidado? E aí eu dei algumas alternativas, né? Lembrando que autocuidado sempre é muito subjetivo, depende muito de cada pessoa. Então, né, depende do que cada pessoa gosta, porque autocuidado, afinal, é cuidar de si, é fazer algo para si. Então, tem que ser algo que te dê prazer, que te deixe feliz, né? O que pode ser isso? O que pode ser autocuidado? Nas coisas pequenas mesmo, né? É no tomar um banho mais demorado, relaxante, calmo, né? Sem pensar em tudo que tem para fazer depois que sair do banho. Para as mães, por exemplo, é fazer as unhas, né? Ter um dia de spa em casa, ler um livro, enfim, podem ser diversas as coisas. A gente falou um pouquinho também sobre atividade física como possibilidade desse autocuidado, né? Atividade física não só da academia em si, né, mas essas outras possibilidades aí que a gente vê, como a dança, por exemplo, né, zumba, enfim. E a gente comentou um pouquinho também de como essas atividades físicas, principalmente essas da dança, por exemplo, podem ser usadas também como uma forma de estar junto, estar em família, fazer algo legal com os filhos, né? Porque eles se envolvem, acaba deixando de ser uma obrigação de fazer atividade física, né? Para a saúde, enfim, e acaba virando uma coisa divertida, gostosa de se fazer juntos. Então a gente falou um pouquinho dessa questão da atividade física, também como forma de descarga de energia, né? Tanto para os pais que, dentro de todas as suas demandas que acabaram surgindo, precisam também desse momento de, né, descarga, quanto das próprias crianças que têm muita energia, que às vezes não tem um quintal, né? A Fábio compartilhou um pouquinho da vivência dela, de que os filhos ajudam nas questões diárias, de que eles, né, brincam juntos, que estão ali nas atividades junto. Isso também foi algo que a gente comentou, né? Além desse autocuidado, como é que a gente pode pensar em envolver os filhos, né, em estar com eles nesse momento de pandemia, né? Como é que essa rotina pode ser manejada. E aí é muito disso que a gente falou, de envolver as crianças, envolver na rotina da casa, que já ia acontecer, né? Então, você, mãe e pai, já iam fazer a comida, já iam limpar a casa, já iam, sei lá, lavar a roupa. Envolver a criança nisso nas pequenas coisas,
atentando, claro, para a idade de cada uma, né? Cada criança tem a sua possibilidade, mas assim, vai fazer a comida, essa criança pode colocar os pratos, né? Colocar a mesa, ela pode lavar alguma coisa, né? Ela pode cortar algum alimento para o preparo dessa comida, porque isso também faz com que essa criança se sinta pertencente, participante dessa rotina da casa. Dá para ela essa sensação de que, né, ela tem algo a contribuir também com a rotina e com os demais membros ali da família. E aí, pensando um pouco nisso, a gente também falou sobre essa rotina, né? Sobre manter essa rotina. E algo que a gente comentou assim foi de que a delimitação desse tempo é muito importante nesse processo, né? Dos pais poderem dizer, olha, agora eu preciso desse tempinho porque eu tenho uma reunião de trabalho, porque eu tenho que fazer uma atividade aqui do meu trabalho, como se eu tivesse ido trabalhar, né? Mas depois a gente pode ficar junto, a gente pode jogar um jogo junto, fazer alguma coisa, brincar, né? Isso não no sentido de desmerecer, de, né, deixar o filho de lado, mas sim de delimitar. Agora não dá, mas depois a gente pode fazer alguma coisa juntos, né? De também incluir esse depois, de também ter um tempinho, nem que seja pequeno, que foi algo que a gente falou também, nem que sejam lá os seus 10 minutinhos ou 20 minutinhos que você passe no dia com os seus filhos, mas que seja de qualidade absoluta, que tenha realmente, que você esteja ali realmente presente, né? E não só com os filhos, nas relações, né, mais diversas. É muito importante essa presença verdadeira e sincera. E a gente falou também de organizar a rotina dos filhos, né? De organizar o tempo deles para que fique um pouco mais parecido com o que era antes. Porque antes as crianças e as pessoas, no geral, tinham uma certa organização e uma certa rotina, um processo de rotina, por exemplo, de acordar, né, se arrumar e trabalhar, ir para a escola, né? Antes de estudar, tem todo um processo que envolve esse estar estudando, certo? Então, os pais podem utilizar isso como recurso, né? Como assim? Vai estudar o filho, né? A criança, vamos vestir um uniforme para você ir estudar, né? Mesmo que seja nesse formato online, mas vamos colocar um uniforme. Pega a tua mochila para tu ir para a escola, né? Online. Fazer também o espaço do estudo, né? Delimitar na casa um cantinho para dizer aqui é o seu cantinho de estudo, aqui você vai fazer né, suas atividades escolares, realmente fazer um cantinho, né? Se não existe, claro, de, sei lá, uma escrivaninha, uma mesinha, às vezes na própria mesa, né? Colocar ali os itens que essa criança precisa, lápis, borracha, o computador, né? Se ela precisa para assistir às aulas, enfim. Fazer várias possibilidades de envolver essa criança, devolver um pouquinho da rotina que ela tinha antes, né? E também incluir assim ela para ela entender que você também tem a mesma rotina de antes, apesar de ainda estar em casa, você pai, né? Você ainda está trabalhando ou ainda está estudando, enfim, né? Depende da realidade de cada um. E a gente, né, nesse caminho também falou um pouquinho sobre um momento de lazer com os filhos, né? Porque também não é só obrigações e obrigações, mas de ter esse tempinho de lazer mesmo, né? De ter um momentinho ali com os filhos e de envolver esses filhos também nesses momentos de lazer. Como assim? Por exemplo, né, agora, como comentei na live, a gente não pode ir para os shoppings ou ir para os parques de uma forma mais intensa, né? Dá para ir, mas com todos os cuidados, enfim. E muitos acabam não indo, né? Por uma questão até de segurança, de saúde mesmo.
Mas o que dá para fazer na realidade da casa? O que dá para construir ali juntos? Dá para fazer um cinema em casa, dá para fazer um acampamento dentro de casa, dá para jogar jogos de tabuleiro. A gente falou muito dos jogos como possibilidade de aproximação entre pais e filhos, principalmente os filhos um pouco mais, né, jovens, assim, com adolescentes, né? É uma forma super importante e útil, digamos assim, de aproximar os seus filhos, né? De mais idade, assim. E para os filhos pequenos, né? Esses que você vai propor fazer uma cabana, até mesmo para os maiores que você propõe assistir um filme juntos, fazer uma sessão de cinema, incluir esses filhos. Peça que eles ajudem a escolher o filme, peça que eles ajudem a construir essa barraca para o acampamento dentro de casa. Isso faz com que eles se sintam também parte, né? Mesmo que eles fizeram uma parte pequenininha, e foi isso que a gente também comentou na live, né? Mesmo que eles, sei lá, quebrem um ovo, como a gente falou, ele se sente muito participante ali, né? Mesmo que foi uma parte pequena. Isso é importante para eles também e para o vínculo que se constrói enquanto família. E aí a gente também, né, foi caminhando para falar um pouquinho desse processo de aproximação familiar, né, de os pais terem mais contato, terem um tempinho de qualidade com os filhos e também de terem um tempo com as pessoas da família, né? A gente falou um pouco disso, assim, de que a família tá ali junto e quantas vezes, né, se vive ali uma vida todos os dias na mesma casa, mas não se olhou para aquela outra pessoa como uma pessoa, né, para conhecer ela, reconhecer ela, porque, né, sei lá, uma pessoa, né, um casal que é casado há 20 anos, não é o mesmo casal que se casou há 20 anos atrás, né? É se reconhecer. Dar essa abertura para conhecer de novo essa pessoa, ter um tempinho de qualidade mesmo que seja pequenininho. E foi isso que a gente falou. E a gente fechou a live falando também um pouquinho sobre esse momento de Setembro Amarelo, né, que a gente tem vivenciado. Comentei a importância da gente pensar esse setembro não só, né, e pensar esse assunto não só em setembro, que claro, setembro é uma campanha, é muito importante, é um momento de visibilidade para essa causa, mas que não deve ser só em setembro, né? Que todas as pessoas tendo essa possibilidade de ver um amigo, uma pessoa, um parente, né, um conhecido, alguém que tem mais contato, estando um pouquinho mais estranho, diferente, porque a gente no dia a dia consegue perceber quando as pessoas estão diferentes. Quando eu percebo, o que eu posso fazer? Eu posso perguntar, olha, tá tudo bem? Eu tô vendo que você tá meio, né, enfim, meio triste, tô vendo que você tá meio isolado, né, tirando esse momento de isolamento social, claro, mas eu tô vendo que você, né, não tá interagindo muito. Aconteceu alguma coisa? Tem algo que eu possa te ajudar? Porque às vezes pode ser que não se sinta vontade de falar contigo, né? Pode ser que, enfim, não se sinta vontade para falar daquilo, ou nem saiba o que ele tem para falar, ou não, né? Diga que você não pode ajudar. Então é propor assim, tem algo que eu possa te ajudar? Se não tiver, busca uma ajuda, né? Indicar uma ajuda, porque às vezes a pessoa não consegue ver alternativas, nem que seja pegar na mão e dizer vamos procurar juntos, né? Você quer a minha ajuda para fazer essa procura? Se oferecer nesse sentido de dar um momento de qualidade para essa pessoa próxima de você que precisa de ajuda. E às vezes a tua ajuda não vai ser suficiente, tudo bem, né? Me indicar também que não é errado, não é feio, enfim, você ter esse contato, buscar esse apoio profissional, né? De um profissional da psicologia, por exemplo. E a gente encerrou a live assim.
Não consegui salvar, né? Mas eu fiz aqui esse breve resumo de tudo que a gente trouxe para poder deixar salvo também para aquelas pessoas que não puderam assistir no dia, no momento, né? Hoje, com a gente. Tá? Vou deixar aqui o arroba da Fabi também, que esteve comigo.